oficial. Também é ouvinte aqui do canal da Tia Pod, que é o canal das tias do Zap. Hoje nós vamos conversar com uma figura ilustre, um piá. E hoje o debate vai ser interessante, porque é o seguinte, eu sou de direita e ele diz que é da esquerda, embora eu não acredite muito, mas vai ser legal, acompanha aí. Seja bem-vindo ao nosso programa aí, Luan Azevedo, presidente do PDT Jovem. Não, primeiro, Naná, obrigado de coração você trazer aqui para a gente fazer essa conversa. Acho que nos dias atuais, que hoje a gente vê eu não vou dizer polarização, mas assim, um debate muito intenso, sabe? Uma politização do debate que às vezes prejudica a boa conversa. E o mais importante é amigos que a gente faz na política, e eu considero você uma amiga. Também. Mesmo filiada aí à direita do Paraná. Sempre. Nasci de direita. Você nasceu mesmo de direita? Você nunca foi de esquerda? Sim, nunca. Você nunca teve coração? Eu nunca votei em ninguém de esquerda na minha vida. Quer dizer, quando eu sabia o que era esquerda, já votei no Fernando Henrique, que já é o sistema, né? Sim. Mas é por pura ignorância. Eu que devia ter votado no Enéas. Ah, tua primeira eleição foi no Fernando Henrique. Foi. Né? Se bem que eu não sou tão novinha assim. Mas então, falando de esquerda e de direita. Luan, por que é que você se diz de esquerda? Vamos ver se é de esquerda mesmo. O que te faz ser de esquerda? Então, eu acho que tem que olhar muito pela minha trajetória. Eu entro na política num viés da organização do movimento estudantil. Então, o movimento estudantil, ele sempre foi um espaço que você participava mais da luta de esquerda. Então, você tinha lá o PCdoB, parte do PT, que naquela época era muito mais forte do que é hoje aqui no Paraná. Então, a minha inserção nos movimentos, digamos assim, no debate político, se dá pelo movimento estudantil. Então, eu comecei ali no Grêmio Estudantil do meu colégio, lá no Colégio Homero Batista de Barros, e fui ali participando de conselho de juventude e tudo mais. E naquela época, 2014, falando como se fosse uma distância muito grande, mas já é mais de uma década. Já é mais de uma década, né? Então, naquela época ali, você tinha uma participação desses movimentos sociais mais à esquerda. E não existia ainda, existia de forma muito pequena e inexpressiva movimentos de direita. Se dizia no Paraná, naquela época, a direita, o governo Beto Richa. Sim. Então, eu era do movimento estudantil, participava de um Grêmio Estudantil e contra o Beto Richa. Então, o Beto Richa, naquela época, governador, eu acho que ele estava indo candidato à reeleição, né? Ele era a expressão da direita no estado do Paraná. O Aécio era o nome da direita brasileira. Ele disse que ele criou a direita do Paraná, ele me falou. Então, daquele presente momento, né? Porque você tinha o Requião no MDB, você tinha a própria Gleice, candidata a governadora, já era senadora do Paraná. Eles representavam o governo da Dilma, e o governo da Dilma era a esquerda, né? Digamos assim. Então, estava naquela politização PSDB-PT, né? Já naquela época. E daí eu fui participar, eu lembro assim, da primeira experiência minha foi na Conferência Municipal Estadual de Juventude. Então, qual que era a ideia, Naná? A gente debateu um programa, até teve esse ano aqui no estado do Paraná, no Brasil, de forma geral, para debater as políticas de juventude. E lá, daí eu comecei a participar, daí eu me filiei ao PDT, que naquela época, aqui no estado do Paraná, você tinha a prefeitura do ex-prefeito Gustavo Frutti, você tinha o Edgar Bueno em Cascavel, você tinha o Paulo McDonald, e a maior figura que tinha passado de uma eleição com o Alexandre estava, que era 2010, era o Osmar Dias, né? E o Osmar Dias com o apoio do Lula, com o apoio da Dilma. Então eu fazia parte desse campo. Daí eu comecei a participar, mas assim, o ponto da minha formação política ideológica se dá na filiação do PDT e na campanha da Dilma a presidente e da Gleice a governadora. Olha o que faz tempo isso. Que é droga, hein? A Gleice era candidata a governadora, o PDT indicou a vice e eu comecei a participar da campanha de juventude da Gleice naquela época. E daí veio a formação trabalhista, daí eu conheci a juventude do PDT, me
qualifiquei na teoria trabalhista como uma ideia de transformação do Brasil pelo Estado ser o indutor do desenvolvimento, né? De entender que o mercado privado, que as empresas privadas não têm a condição de desenvolver. Eu sempre faço uma analogia que é o seguinte: pense que, na minha concepção, enquanto desenvolvimentista, é que o Estado ele precisa abrir, eu acho que o teu pai deve ter sido daquela época, de abrir o matagal primeiro, depois fazer a queimada, organizar a plantação, e depois de limpo fazer uma boa plantação. E eu acho que tem que ter esse papel, o Estado tem que ser esse papel indutor de abrir os caminhos do mercado mesmo, para que cheguem as empresas privadas com financiamento e consigam desenvolver. Mas eu não sou daquela esquerda trotskista, assim, que acredita naquela, ou stalinista, que acredita na revolução. Eu acredito que o Estado brasileiro tem um papel de indutor do desenvolvimento econômico. Que deveria ter, mas não tem. Não tem por quê? Porque existe desvio de interesse, desvio de dinheiro e muita corrupção no governo. Porque se o Estado fosse responsável e não fosse corrupto, o Brasil estava primeiro mundo já. Mas, infelizmente, muito desvio, muita dinheiro de emenda destinado para poder comprar parlamentar e muita gente corrupta aceitando esse tipo, né, de corrupção. É que assim, eu tenho uma premissa básica que até foi o Ciro que disse uma vez, que ele falou o seguinte: a gente não pode entender a política como uma vaca cheia de berne, onde a gente vai matar a vaca e deixar os bernes. A gente tem que matar os bernes, né? Tem que matar o que está fazendo de mal para essa vaca. Sim. Sabe? E eu penso que é o seguinte: quando a gente parte da premissa que o Estado é corrupto por essência, que as pessoas que estão no Estado, que estão gerindo o Estado, é corrupto por essência, então não devia ter Estado, sabe? Porque não existe organização da sociedade sem Estado. E se existe corrupção, é porque existem pessoas que são corruptas. Mas a gente tem que, de alguma forma, e aí é o papel do peso e contrapeso, que no Brasil está meio fora da caixinha, mas de investigar e combater aquela corrupção. Tá, você que diz que é esquerda e nós falando de corrupção ali. Qual que é a sua opinião sobre o governo Lula? No geral. Não, eu acho que o governo Lula hoje ele tem uma proposta que não mudou muito do que era do Lula 2006, que é o roubar. É que assim... imposto. Mas aí que tá, roubar aonde? Nas emendas, no cartão corporativo. Vamos separar cartão corporativo de emenda. Emenda parlamentar é uma prerrogativa instituída pelo Eduardo Cunha. É legal. Né? Então, você veja, um deputado, que não dá para dizer que é de esquerda, o tá Eduardo Cunha, que fez a ideia das emendas parlamentares. Sim. Inclusive, o ministro Flávio Dino, que é o tão comunista do Brasil, foi lá e mandou investigar as emendas parlamentares. Eu acho que tem que investigar mesmo. E o grande problema é esse. Eu acho que, assim, existem pessoas no PT que são corruptas? Existem. A maioria. Existem pessoas no PT que são corruptas, existem pessoas no meu partido que são corruptas, existem pessoas no PL que são corruptas, sim, existem pessoas em qualquer partido que praticam corrupção. Mas não dá para partir do pressuposto que o governo é corrupto. Porque, assim, se for pegar assim, qual é a grande corrupção do governo, além das emendas parlamentares, que são prerrogativa dos deputados federais, e aí a minha crítica ao Congresso, não é ao governo, mas ao Congresso, sim, que está envolvido com lambança, né? Inclusive deputados aqui do PL, aqui do, sim, estado do Paraná, pega a porcentagem de emenda parlamentar. Eu acho que é o sistema. Eu acho que não é o partido A, o partido B, o partido do PT, no final das contas, eu não sou filiado do PT, não tenho que defender o PT, mas o PT, ele viu, para que se manter no poder, ele tinha que entrar na lambança. Tem aquela famosa frase, né, que quando você tem um porco sujo no meio do chiqueiro, suja todos os porcos, sim, né? Então, o PT, ele nessa ideia de participar da corrupção para manter a governabilidade, se manter no poder, aceitou fazer qualquer coisa. E no final das contas, você não pode aceitar fazer qualquer coisa, né? Só que daí é a vontade, é a sana de se manter no poder, é um projeto de poder. O PT,
tem um projeto de poder, mesmo de verdade. Sim, todo mundo sabe. E eu acho que esse é o grande defeito da direita brasileira. Eu dando opinião para a direita, né? Mas eu acho que a direita ela não tem um projeto de poder. Ela tem um projeto hoje que está muito em torno do Bolsonaro, que não tem muita clareza do que é. Porque o Bolsonaro é o maior eleitor, mas qual que é o projeto de poder? Sabe? Não tem projeto de poder. O projeto dele Tirando a Ratinha aqui no Paraná? Resolver os problemas do Brasil. Não, mas aí tá. Por que você acha que ele quis tirar... É que eu acho que o Bolsonaro não se sustenta. Ele só teve 4 anos de governo. Porque não tem grupo. Porque não teve tempo nem de formar seu grupo. Não teve tempo de formar um grupo forte, um grupo que trabalha. Porque pegou uma pandemia, pegou várias coisas. Ele não teve muito tempo, muitos problemas para resolver o Brasil quebrado. Pegou o Brasil quebrado. Eu acho que é aí que está o grande problema, né? O PT, ele, por ser uma organização política que nasce do movimento social, que organiza associações de moradores, comunidade eclesial de base, eles entenderam o papel da organização política, que é como é que funciona o projeto de poder. Nós estamos aqui, temos um projeto, certo? Você exerce uma função, eu exerço uma função, mas isso tem que ser direcionado. Sim. Eu acho que o Bolsonaro, mesmo ele sendo um grande eleitor, e é um eleitor muito midiático, ele não conseguiu direcionar e dizer, ó, o Flávio precisa fazer isso, o Marinho precisa fazer aquilo, lá tal pessoa, o Paulo Martins precisa fazer tal coisa, sabe? Ele não soube liderar um grupo. E eu acho que esse é o grande defeito. A primeira experiência, assim como o Moro detonou a própria carreira também, porque não tinha experiência no cargo. E tem experiências de direita, de gente que se mantém num grupo político muito forte. O governador Ratinho Júnior, aqui no Paraná, tem um grupo político muito coeso. Ele é centrão, né? Se você fala mal do Ratinho, é igual falar mal da tua mãe. Não, um negócio o assim Ratinho, absurdo. O Ratinho, eu fui naquele palácio lá para tentar me aproximar, aí vem um monte de assessor dele, o cara é intocável. Não tem ninguém que não se ajoelha para aquele cara, ele é todo poderoso dentro daquele palácio. Então, aí que tá. Eu acho que o Ratinho tem um projeto de poder. Eu acho que não também. é o projeto de poder que eu gosto. Eu não gostei do que ele fez na Sanepar, eu não gostei do que ele fez na Copel, mas eu tenho que admitir que ele tem um projeto de poder. Ele tem. Então, Luan, vamos voltar lá na primeira conversa que a gente teve, sobre movimento estudantil. Você disse que você saiu do movimento estudantil. Eu sei que antes, esse movimento estudantil, eles estavam preocupados com uma causa muito bonita. E hoje? Hoje, como é que você vê os movimentos estudantis hoje? Você veja, na época que a gente começou no movimento estudantil, a ideia era básica do seguinte: o primeiro movimento social foi que eu participei, né? Foi em torno do passe livre estudantil. Então, naquela época, quando a gente começou, a principal pauta era o passe livre. Sim. Que os estudantes do Brasil, de forma geral, tivessem o direito a acesso ao transporte coletivo. Sim. Né? Então, essa foi a primeira grande pauta. Depois veio a reforma do Temer, que veio as ocupações, da onde saiu a Ana Júlia e tudo mais. Então, o movimento estudantil, ele sempre foi, na minha interpretação, respondendo ao momento político. Então, assim, se o movimento estudantil, na tua época, participou ali do impeachment do Collor, foi porque o movimento estudantil viu a necessidade de pautar o impeachment do Collor, e daí surgiu Lindbergh, o Gomide aqui no estado, outros nomes aí que surfaram naquela onda. Sim. Daí veio o movimento presidente Lula, eu acho que não teve tanta, porque o PT, quando ele chega no poder, ele dá uma inerciada nos movimentos sindicais, no movimento social, ele esquece, sabe? Ele vai pro poder, daí os caras vão pro poder e esquece. E daí veio as ocupações, 2016, o impeachment da Dilma, o pessoal dos movimentos estudantis participam desse processo, e daí sai a Ana Júlia aqui, o Guilherme Cortez, a Natália Bonavides no Rio Grande do Norte. Mas ele é sempre muito, como é que eu posso dizer, ele tem uma ação a partir do momento que dá a conjuntura e de falar, nesse momento a gente tem que agir. Hoje eu acho que é isso. Pela inércia do governo federal, daí fica um negócio assim, mas nós estamos no governo.
Então nós não precisamos se organizar, nós não precisamos pautar nada, sabe? E daí os próprios movimentos vão se organizando. Tá aí o fim da escala 6x1, que virou uma pauta que não é uma pauta do movimento estudantil, do Lula ou da esquerda. Isso que eu queria É uma chegar pauta aí. que surgiu da própria população, Sim. nas redes sociais. Sim. Então eu acho que há um erro de interpretação que é princípio básico da terceira lei de Newton, né? Que toda ação tem uma reação. E não dá para você achar que tá tudo bem. Não tá. Senão não havia fim da escala 6x1, senão não havia outras pautas que estão referendando aí. Só que o PT ele tem uma capacidade, por ser o maior partido, de manipular os processos e fazer postergar, sabe? E não assumir verdadeiramente o que precisa enquanto pauta, assim. Então, o que eu percebo dos movimentos estudantis, o que está acontecendo? Eles estão fazendo uma coisa meio... uma coisa de gênero. Está se transformando numa coisa de gênero. Como assim? Você vê os estudantes lá, tudo... As feministas estão se filtrando. Aquele dia, por exemplo, que o Chiquinho estava na universidade. Você acha que só tinha estudante lá? Não tinha só estudante lá, da Universidade Federal do Paraná, lá expulsando e atacando com violência as pessoas que estavam lá. Isso é movimento estudantil ou isso tem influência da sociedade externa, ou seja, que está influenciando os movimentos estudantis que eram para fazer um trabalho bonito de pesquisas e de pressão para que as coisas aconteçam dentro da educação, estão se tornando um movimento ideológico e um movimento que vai contra as pautas de gênero. Eu acho que assim, por o advento, na política de forma geral, você tem certas lideranças que pautam, né? Então, quando a gente fala sobre legalização da maconha, descriminalização do aborto, pautas conservadoras, assim, né, que tem uma disputa ideológica, as lideranças acabam falando, né? Mas eu não digo a você que existe um consenso, até porque eu acho que a Universidade Federal tem parte dela que é bem de direita, não existe um consenso assim. Mas daí na hora do embate, do Chiquinho, do Kilter, você pega uma pessoa específica, um grupo político específico. Eu não acho assim que aquela seja a representação da esquerda, né? É isso que eu queria falar. Porque a visão que a direita tem da esquerda sempre é pior. Assim como a visão do que a esquerda tem da direita sempre é pior. Por isso que eu digo que há classes de direita e classes de esquerda. Tem extrema esquerda. O que você acha que é uma extrema esquerda? Porque, para mim, extrema esquerda é uma coisa, mas você acha que extrema direita é uma coisa. Que eu acho que é extrema direita? Extrema direita. Pra gente, existe extrema direita, mas não é o que vocês acham que é. É que eu acho que extrema direita, na minha concepção, pessoas que estão na liderança de direita e que defendem ruptura, que defendem, por exemplo, aquele cara que tem uma barbona lá, que fala umas besteiras de vez em quando, que é deputado federal. O Tito? Não, o Tito, não, Tito aqui do amor. Paraná. Lá Paulo, ele tem um nome polonês. Sim. Ele fala algumas loucuras, assim, que pra mim aquilo é extrema-direita. Isso. Sabe? Tem pessoas que ainda acreditam na intervenção militar. Esses que querem fazer uma revolução. Esse que quer destruir Alexandre de Moraes na força. Isso pra mim. Isso existe. E também eu acho que tem Mas é a minoria. Tem o pessoal, não vou dizer que é os evangélicos, mas tá assim, tem os radicais religiosos, assim. Existe. Isso existe. A gente vê isso. Pra mim é extrema-direita. A esquerda, a gente que é de direita, eu sou centro-direita, eu sou contra essa direita. Assim como você é contra a extrema-esquerda, não é? Sim. Como a gente vê a extrema-esquerda? O PSOL é uma extrema-esquerda, porque as pautas deles são abortistas, são a favor das drogas, são a romantização do roubo. Mas aí que define, assim, que tipo de PSOL? O PSOL, aquelas feministas que fazem protesto, tiram a roupa na rua. Aquilo é extrema-esquerda pra você? Pra mim é. E pra você, o que é uma extrema-esquerda? Pra mim é quem
do mesmo jeito, acaba defendendo ruptura, quem acredita em revolução do proletariado, esse tipo de coisa. Mas eu não acho assim. É que eu acho que esse povo que você está falando, que defende aborto, que defende gênero fluido, etc. e tudo mais, ela é tão minoritária que ela não tem relevância, assim. Sabe? Eu acho que tem relevância na comunicação. É como sabe? Um pernilongo zumbindo na orelha. Isso me incomoda. Eles me incomodam. Depende. Tipo, vai defender, sei lá, o uso do palavreado neutro. Você não viu lá a professora lá, que estava lá, fez aquela audiência pública lá, ensinando como é que usa lá os negócios para as drogas, dizendo que aqui... A professora Ângela? Ângela. O que você achou daquela audiência pública? A professora Ângela fez a audiência pública, sim, fez lá, né, uma apostila ensinando como é que se usa o crack, como é que se usa a cocaína. Por que ela vai fazer uma coisa dessa? Para mim, está incentivando o uso das drogas. É que assim, existe uma política dentro da teoria de drogas que é a política de redução de danos. Mas... né? Que é basicamente o seguinte, assim, de forma muito grotesca. É você saber que a pessoa utiliza drogas e como você explicar para ela que isso é ruim, mas que se ela não vai largar da noite pro dia. Então você transforma em medida paliativa. A cartilha que foi apresentada pelo mandato da professora Ângela, ele não explica isso de forma muito clara, que sim, a política de redução de danos é o seguinte, é tipo cortar açúcar. Né? Você vai tomar... vou dar o meu exemplo. Eu cortei o leite. Então, parei de tomar leite. Eu fui tomando aos poucos. Então, hoje tomava café com leite, amanhã tomava menos, amanhã tomava... Hoje não me faz falta. Essa é a tentativa da política de redução, sim, de danos. Mas da maneira que foi escrita e foi filmada ali pelo deputado, pelo vereador Perdeu Piá, pareceu que estava se ensinando a pessoa a utilizar droga. Eu tenho essa cartilha na minha mão. Depois me manda, que eu nunca vi. Não, é absurdo. Diz como é que tem que usar, como é que tem que limpar. Ou seja, isso ia ser distribuído nas escolas. Criança que nunca teve acesso a esse tipo de informação ia aprender a usar. Esse é o problema. Não ia ser redução do dano. Ia piorar a situação. Então, ela está aí para ser votado a cassação do mandato dela, mas aí que eu acho, a favor. Aí que eu acho, se a gente for caçar todo mundo que fala alguma bobagem, então melhor não ter parlamento. Porque assim, o que é pior? A professora Ângela falando e defendendo as políticas dela com clareza, e você sabendo que tipo de política que ela defende... Ou o vereador lá que está fazendo rachadinha, que tem vereador em Curitiba fazendo, sim, rachadinha, e fazendo corrupção por debaixo dos panos. O que é pior? O que é pior é aquele que faz o dano, faz a sociedade entender que o ruim é bom. No caso da professora Ângela. Mas eu acho que não tem impacto. Eu acho que é muito pequeno. Só deram o impacto que deram para a professora Ângela... porque foram lá e cacetearam ela. Porque se a professora Ângela... E eu conheço a professora Ângela desde 2015. Se a professora Ângela não tivesse tido o vídeo do Perdeu Piá, não ia ter relevância nenhuma. Sabe por quê? Porque quem estava lá naquela audiência eram pessoas que fazem uso de droga e que acompanham a pauta. Mas, assim, é zero relevância. Não deve dar 30 pessoas. Daí, a grande identificação, eu acho que é isso. Quando você antagoniza o processo e dá visibilidade às coisas, você vai lá e caceteia o outro. Uhum. É o caso do Chiquini. Sim. Falando mais um pouco da direita. Se não houvesse, na minha interpretação, a palestra do Chiquini, e aonde a esquerda foi lá e deixou ele... não deixou ele fazer a palestra dele, ele não teria essa repercussão que ele está tendo hoje. Eu acho que não, ele já tinha repercussão, porque senão a esquerda não ia se dar o trabalho de ir lá expulsar ele da universidade. Mas a mesma coisa, o pessoal deu uma repercussão para a professora Ângela. Professora Ângela, onde hoje ela se torna competitiva para deputada estadual. Sim, espero que ela seja cassada.
Não vai ser caçado porque é muito pequeno. É. Eu acho que assim, não é. Porque se for partir do premissa que a gente tem que caçar, a gente tinha que caçar um monte de gente. Ah, eu acho que tinha mesmo. Por uso indevido da tribuna. Que é uma premissa do regimento interno. Renato Freitas, tinha que ser caçado. Mas o Arruda também, porque o Arruda só fala do Bolsonaro. Ele é deputado estadual. Sim. Então, uso indevido da tribuna. Então, eu acho que assim, não tem como né, falar que o Renato, por exemplo, qual que é o grande erro do Renato? Ele nascer. Mas aí que tá, é uma concepção tua. Eu acho que o Kilter é um desserviço para a cidade de Curitiba. Ele é. E é deputado, é vereador, é candidato a Engraçado, deputado. porque a gente sempre tem um representante de esquerda e de direita, né, que faz as mesmas bobagens. Né? O Kilter, por exemplo, ele fez uma fala dizendo que ele acredita que o Estado foi criado porque Caim matou Abel. Ele já falou isso. E é vereador. E tem gente que acredita nisso. Só que a mesma coisa do Renato. O Renato é majoritário no campo da esquerda? Não. Tem apoio? Tem. Mas muito fruto da perseguição que o pessoal fez contra ele. Senão ele não teria crescido. A primeira eleição do Renato foi em 2016. Foi a primeira eleição dele. Se você jogar no Google aí, ele teve um confronto com a guarda... Ele estava no PSOL na época. Ele teve um confronto com a Guarda Municipal de Curitiba, mas daí eu acho que fez 3.000, 2.000 votos, uma coisa assim. E daí naquela época ele não se elegeu. Mas na esquerda, como é que fala? É o termo que todo mundo usa. Na bolha da esquerda, ele ficou conhecido. Então você veja, 2016 ele já começou sendo perseguido e tal, e atirado. Se você jogar no Google, tem foto dele na Gazeta do Povo, no Bem Paraná, que ele enfrentou, deve ter falado alguma coisa, nem lembro mais, mas deve ter falado alguma coisa e ter tido essa visibilidade, né? Então, e daí, por isso que o Renato tá aí. Mas o Renato hoje, sem dúvida nenhuma, vai ser um dos deputados federais mais votados do estado do Paraná. Infelizmente, vai ser, ele é federal, ele vai para federal. Gostemos ou não, vai ser o deputado federal mais votado do Paraná. Vai incomodar em Brasília agora. E tem antagonismo para ele. Como é que é o nome do Piá lá, que é do PL de Londrina? Não, tem uma pessoa aqui no Paraná que também tem feito esse trabalho, mas o Ed do Rio Grande do Sul, o cara do Viamão lá. Então, assim, se tornaram digitais influencers. Sim. Né? Eu, Luan Azevedo, não sei fazer. Eu acho que eu sou uma pessoa muito qualificada, que me dedico aos estudos e tal, mas eu não sei fazer esse tipo de comunicação, sabe? E se eu soubesse fazer esse tipo de comunicação antagonista, para os seus seguidores me odiarem e os meus seguidores de esquerda me amarem e falar o Luan lindo, maravilhoso, eu acho que eu teria um mandato. Mas aí que é uma pergunta que eu sempre faço para quando alguém se filia na juventude, que é, por que você quer entrar na política? Né? Você quer entrar na política por quê? Para ter um cargo? Se você quer entrar na política para ter um cargo, não faça política, faça dinheiro. Porque daí você compra uma eleição. Exato. Agora, se você quer entrar na política para transformar a vida das pessoas, porque você acha que a tua forma de conceber o Estado é a forma certa de organizar a sociedade, daí é outros 500. Eu faço política não porque eu gosto. Não porque eu não é por questão de dinheiro, é porque eu gosto de fazer política. Eu também. É porque a minha região, que é uma região... E daí tem muita... Para falar um pouco da minha trajetória, né? Tem muito a ver com a região sul de Curitiba. Do Tatuquara, da zona sul de Curitiba, que eu entendia que as pessoas que ainda eram vereadores naquela época não me representavam. Exato. E daí eu falei, se ninguém me representa aqui, eu vou tentar me representar. Exatamente, é isso aí, é o meu pensamento também. Mas aí que tá. Eu não sei fazer da forma que se faz hoje. Pode ser que mude o processo eleitoral? Pode. Quem imaginava que era daquela época até alguns anos atrás? Não. Mas eu acredito que vai ainda perdurar um tempo suficiente. Isso que eu acho que atrapalha, porque esse tipo de fazer campanha na internet não deixa as pessoas conhecer, porque tem que ser uma estrelinha para ganhar a eleição. E eu acho que é o seguinte, Naná, não estou falando para a pessoa abdicar das convicções dela.
E eu acho que isso é muito importante a gente falar, principalmente com o pessoal de direita, mais radical. Que parece que quando a gente fala, porque desse jeito não dá, parece que você quer que a pessoa abdique das convicções dela. Sim. Eu não quero que a pessoa de direita abdique das convicções dela, assim como a pessoa de esquerda, eu não quero que ela abdique da convicção dela. Eu só não quero que o fato de eu ter uma ideologia, um pensamento político, seja resposta ou ideia para mim te agredir, para mim falar coisas horrorosas sobre você. Tipo, não é uma seita. Isso aqui não é guerra santa. Exatamente. Sabe? Não é inquisição. Então, eu acho que esse é o problema. A partir do momento que a minha ideologia está infligindo a sua vida, o seu pensamento, e te machucando, machucando mesmo. Acho que a palavra é muito essa. A partir do momento que eu estou machucando o meu colega, daí passa do limite. Daí não é política mais. Eu acho que tem muito isso dentro da política. Eu já vi vereador falando, não querendo apoiar a pauta de um vereador de esquerda só porque ele é de esquerda, mesmo a pauta sendo boa nas questões sociais, nas questões aí das pessoas com algum tipo de deficiência. Por que você não vai apoiar? Por quê? Porque ele é de esquerda. Isso é uma bobagem. Sim. É uma bobagem. Mas falta coragem. Eu acho que assim, nós estamos aqui ligados numa rádio web, você está numa live no TikTok. Eu acho que existe um medo dessa nova classe política do povo. Uhum. Para mim isso é muito óbvio. Se eu defendo as minhas convicções, certo? As minhas convicções são minhas. E eu entro na eleição para dizer, eu defendo X e Y e voto em mim por causa disso, certo? Então eu defendo as minhas convicções. Só que eu não posso ter medo do povo. Porque eu saí na eleição e falei, eu defendo isso, isso e aquilo. E daí quando chega algo que é favorável àquilo que eu defendo, e daí só porque é do coleguinha adversário eu não vou ajudar? Claro, não é bem assim. Exato. Então eu acho que tem um medo muito grande do povo. Entendeu? Medo mesmo, assim, de sair na rua e ser linchado. Medo de ouvir as pessoas chegar lá no comentário e dizer isso, dizer barbaridade sobre você. Então, assim, é um medo que eu acho injustificado. Também. Daí você pega assim, e cada vez mais, olha, é um negócio triste. A gente tava falando do Ratinho ser blindado. Tem vereadores blindados. Recebi a notificação lá, o que era? Eu não vi. Já subiu, já subiu. Tem vereadores blindados andando com segurança, com medo do povo, entendeu? Então por que você faz política? Você é ator de novela ou você é político? Gente, uma vez o nosso grupo Tia do Zap foi lá na Câmara Municipal defender uma coisa que eu achei absurdo. Por quê? Porque os vereadores queriam descaracterizar os carros da Câmara Municipal, porque eles tinham medo de entrar nos bairros com os carros da Câmara. Ou seja, eles queriam... Aí o que ia acontecer? O dinheiro público, né, não ia ser investigado ali, o povo não ia ter acesso ao que... Aonde eles estavam, eles podiam ir para a academia, podiam ir para a balada com o carro da Câmara Municipal e a gente não ia ter controle sobre isso. Agora, o vereador ganha dinheiro, tem o seu salário, pode usar o seu carro, que use a gasolina, então, da Câmara, se ele tem o direito disso, mas o carro da Câmara não pode ser descaracterizado. E aí que eu digo, Naná, se você quer entrar na política, você tem que entender que você é o tempo inteiro exposto. Exato. Se você quer ser um ator de novela, faça aquele Wolf lá, aquele projeto do teatro do Wolf lá e seja ator de novela. Política não é isso. Política é você ouvir o povo, tá no dia a dia das pessoas e sim, e daí existe diferença entre privilégio e necessidade para trabalho. Eu não acho que um deputado aqui no estado do Paraná tem que andar com um golzinho quadrado, porque ele não aguenta. Mas também andar com uma Clio Blazer blindada com 2 segurança, daí não dá também. Também é então dinheiro público jogando fora. Então tem que ter razoabilidade no gasto público. Exatamente. Sabe? E deixar muito claro, porque hoje, Naná, hoje não existe anonimato. Eu acho que o pessoal que está te seguindo, o pessoal que me segue, consegue acompanhar de forma muito explícita a vida das pessoas, né? Então, não existe anonimato mais. E quem está na política querendo
essa proteção, essa forma de viver, não vai dar certo. Sim. Sabe? Porque eu acho que vai perdendo o espaço, né? E tem vários deputados estaduais, federais, vereadores de Curitiba com medo do povo, sabe? Exatamente. Daí a pessoa vem, mas a pessoa vai me xingar. Gente, Então se vá para iniciativa privada, tem estrutura né? psicológica, porque você sabe que você vai ser xingado em algum momento, Vai. vai ter hater. Nossa, e não tem estrutura psicológica para entender isso. Vai. Eu talvez entre como vereadora em 2028. Não sei, não decidi ainda. Mas eu já estou preparada. Então, e tem que estar. Tem que estar, Naná, porque assim, existe um pressuposto na vida pública que eu não lembro, eu sou muito fã de documentários. Adoro assistir documentários. Eu não lembro em que documentário foi, mas foi do Tancredo. Tancredo disse assim, o repórter chegou para ele, né, nas eleições diretas, tal, e movimentos diretas, e o repórter chegou para ele assim e falou: "O senhor entrar, correr o país, o senhor com 70 anos de idade, qual que é a tua vitamina para fazer tudo isso?" Ele falou: "Vitamina P." Daí o repórter: "Mas vitamina P?" Daí ele: "Vitamina de P de povo, meu filho. Eu preciso do povo nas ruas me ajudando a voltar à redemocratização." Então você pensa, naquela época dos políticos assim mais catedráticos, né, o Tancredo, o Ulisses, o próprio pessoal ali mais da direita, o Brossá e tal, aqui no estado do Paraná, o Zé Richa e tudo mais, eles faziam política naquela época com comício, mas era caminhando na rua, né? Sim. Pedindo voto de casa em casa. E hoje mudou o processo. Mas também se blindar e ficar fechado dentro de um camburão, dentro de um carro blindado, isso é uma vergonha, sabe? E eu acho que no final das contas não ajuda em nada para a pessoa. Isso gasta dinheiro público. Eu fui num evento esses tempos atrás, um deputado aí federal. Eu tava no evento lá e conversa vai, conversa vem. Chegou uma Land Rover. Não é Land Rover, é aquela versão maior. Não sei. Preta, fumê, um negócio assim que eu falei: "Ô louco, meu Deus do céu, tá chegando um traficante aqui do negócio." Daí desce lá o deputado federal. Eu acho que assim, ele tem o direito dele de, se quiser comprar uma caminhoneta espalhafatosa daquela. Era dele? Ou Acredito eu que sim. Mas vale a pena ir numa comunidade carente? A gente estava numa comunidade carente aí de uma cidade do interior, chegando feito faraó, sabe? Então, daí você olha para aquilo e eu não sei se ele teve voto na cidade ou se ele vai ter voto na cidade. Mas eu acho que é uma coisa descontinuada. Não, sem sabe? propósito. Eu li um livro uma vez do pai do Gustavo, Maurício Fruit, que ele tinha o costume de ir beber, ele bebia muito, né? E beber nos bares, assim, passava madrugadas conversando com as pessoas e tal, e falando do MDB e do Congresso Nacional, e assim ele montou o maior partido do Paraná na época, né? Então, você veja, política é para você melhorar a vida das pessoas, para você fazer amizade, para você construir boas relações. Não para dizer: eu odeio aquela pessoa, então eu não falo com ela. Tem pessoas que eu não falo, mas pelo radicalismo dela, não porque eu não gosto, não vá ter a capacidade de conversar com ela. Então, quando eu comecei a rádio, nos programas da rádio, aí quando eu trouxe o Requião Pai para entrevistar, todo mundo falou: "Ô, Naná, você tá ficando de esquerda? Ai, Naná, por que você está trazendo um cara de esquerda para o seu programa?" Eu falei: "Ué, você não pode ter diálogo com alguém da esquerda?" Né? Depois eu trouxe o Requião Filho, entrevistei ele. "Você levou o Requião Filho?" Eu falei: "Daí, o programa é meu, eu trago quem eu quiser. Isso não quer dizer que eu vou me tornar da esquerda." Porque esse debate que nós estamos tendo aqui, ele enriquece. Ele é bom para a sociedade. As pessoas precisam enxergar que nós não somos inimigos, né? Nós temos divergências de opinião. Político, São adversário político, mas não inimigos. Eu acho que tem muita coisa boa que pode ser aproveitada da esquerda, e a esquerda também, né? Deve ter muita coisa boa para ser aproveitada da direita. A gente tem que se unir para fazer o Brasil funcionar. Mas não, ficam lá naquela guerra desnecessária e o Brasil não cresce por causa de umas bobagens dessas. E eu acho que as coisas não avançam. Essa eleição de 26 ainda vai ser uma eleição polarizada,
porque um desses antagonistas, que sabe muito bem como comunicar dessa forma, é o Lula. Então ele ainda vai estar na urna. Então ainda vai ter essa polarização. Só que eu acho, Naná, minha interpretação, sabe? Por que eu acho que surgiu essa direita que existe hoje? Né? A direita bolsonarista, etc. e tal. Porque aquela centro-direita que existia, que era sempre mamão com açúcar, que queria Fernando agradar Henrique. todo mundo e não agradava ninguém. Quem mais que era? Fernando Henrique. O próprio Alckmin já foi candidato a centro-direita. O Serra. Você veja o Alckmin, né? Odiava o Lula e tá vice do Lula. Caiu pra... O mundo não gira, ele capota. É o famoso cair pra cima, né? E daí eu acho que o Bolsonaro, ele ocupou essa vaga, assim como o Trump ocupou, porque as pessoas... Eu acho que existe como é que eu posso dizer? Um processo estético. Assim, é claro, é uma palavra rebuscada, mas assim, você precisa se ver na pessoa que você vai eleger. Exato. E como o PSDB e a centro-direita, o PFL, apostava no Bornhausen, um cara tradicional, granfino, limpinho, apostava num Fernando Henrique, limpinho também, falava não sei quantas línguas, no Serra, no Alckmin. Você percebia que as pessoas não queriam aquilo. E daí, o Lula, que já foi, muita pessoa que se diz de direita hoje, um dia já votou no Lula, já não respondia mais para aquelas pessoas a esperança e a aspiração. E daí surgiu um cara, que é o Bolsonaro, que você encontra numa festa de família, fazendo um churrasco, tomando uma Kaiser e falando besteira e tal. É o povo. E se tornou um representante desse campo. Porque é o povo. Ele é a fotografia do povo. E porque por é isso o cara que não vai dar toma certo. café no copinho, usa leite condensado no pão. E o cara é simples. A gente realmente se identificou com ele. O Bolsonaro, ele é verdadeiro. Aquilo que ele é mesmo. Ele entendeu? é. Ele fala o que quer, ele não tem Se papo bem que ele melhorou muito, né? Não, mas eu acho que é bom. Porque, assim, é melhor o Bolsonaro, claro, do que ele vai fazer, dos seus posicionamentos, do que um Tarcísio, todo rebuscado, que virou o cara da direita agora, né? Para se tornar uma expressão presidencial. Mas assim, todo formatado, assim, o que o Tarcísio pensa, sabe? Tipo, eu não sei vocês da direita, mas assim, eu não sei o que o Tarcísio pensa, né? Então, eu acho que existe esse problema, porque o centro, ele manipula o processo eleitoral, e daí ele empurra, como ele sabe que ele vai perder, com essas coisas mais limpinhas e tal, daí ele começa a fazer esse jogo, mas ele tenta enviar um Tarcísio. Um dia foi o Aécio. O Aécio foi a tentativa de ganhar o poder da esquerda e enfiar o Aécio goela abaixo. Sim. Só que não pegou. O Aécio tá sumido, né? Por quê? Porque o Aécio não era o representante do povo brasileiro. Não. O Lula era. E aí que tava a grande diferença, né? Eu entendo o governo da Dilma. Dilma foi candidata. Mas a disputa não era contra a Dilma, era contra o Lula. Porque era o Lula que estava na urna. Sim. Então o Serra perdeu pro Lula, Sem Lula o Aécio perdeu Dilma. pro Lula. Sem Lula não tinha Dilma. Não, então, É que nem o candidato do Bolsonaro agora. Sem Bolsonaro não tem o candidato do Bolsonaro. Não. Que no caso vai ser o Flávio Bolsonaro, filho dele. Daí eu não conheço, não sei qual que é o posicionamento político dele. Mas é isso que as pessoas esperam, clareza, né? Exatamente. Exatamente. A gente está cansado. Na verdade, assim, tem muitas coisas para o povo. O povo ainda está imaturo nas questões políticas. Bolsonaro, ele trouxe um pouco Eu acho que não. Esse sentido para o povo tentar. Deu uma esperança para o povo. Até então o povo não estava nem aí para política. Política é tudo ladrão. Política enche o saco. Não se discute política, religião e futebol. Claro, se discute política, religião e futebol. Se discute. Hoje, a política está dentro do Corinthians, do futebol. A política está dentro das igrejas. Você veste política, você come política, você respira política. Tudo é política na nossa vida. Não tem como se livrar dela. Você falou uma coisa muito interessante, que as pessoas estão cansadas e achavam que todo político é ladrão. Então, eu acho que existe um pensamento coletivo
de que as pessoas vivem fases. Então, assim, teve a fase da esperança, no meu entendimento, que foi a redemocratização. Ah, então vamos votar para presidente, vamos mudar o Brasil. Sim. Foi uma fase de esperança, né? E depois veio o governo Sarney, que foi um desastre, o Collor, um desastre, né? E as pessoas passaram num processo de depressão. Sim, meio que desistiram. Falaram, não tem jeito. Vai, o que tiver aí, vamos. Daí o Lula veio em 2002, como um negócio, que vai ser a esperança da mudança do Brasil, um operário, um cara que nasceu da base, que trabalhou numa empresa e tal, um operário, vamos eleger um operário, vai mudar o Brasil. E daí o Lula se aliou com os mesmos, com aqueles que já eram a desesperança do povo brasileiro. O povo tá cansado, porque se o Lula, aí eu vou te falar uma coisa muito pesada aqui, se o Lula tivesse feito o que o Chávez fez na Venezuela, o Lula estaria muito melhor do ponto de vista de mobilização social do que não estou falando de política econômica e tal, mas assim, de apoio, sim. do que mobilização social do que ele está hoje. Porque assim, hoje ele tem dificuldade. Então ele precisa de partidos aliados, daí ele precisa de chorar para o Centrão para apoiar ele. Precisa chorar para outros partidos estarem com ele, sendo que ele era uma liderança na América Latina grande, entendeu? Uma coisa assim, Fidel Castro em Cuba, uma coisa, Hugo Chávez na Venezuela, nos auges do Chávez ali. Por quê? E daí eu acho que ele fez acordo com aqueles que nós fomos para a urna dizer não. Sim. Então, quem votou no Lula em 2002... disse o seguinte, eu não quero votar no Serra, porque o Serra é continuidade, mas também não quero votar no Sarney, que é do PMDB, não quero votar no Collor, não quero votar no Renan Calheiros, não quero votar... Nos mesmos. Vou votar no Lula. E tanto que tentaram eleger uma bancada. E daí foi isso. O cara foi lá, se elegeu no poder, daí chegou lá e fez acordo com o Centrão. Daí veio o governo Lula e tal, e o Bolsonaro. O Bolsonaro tô contra tudo, etc e tal, vou romper contra o sistema. Chegou lá e se aliou com aqueles mesmos. Eu entendo Eu acho que não tem saída. Para ter governabilidade hoje, você precisa conversar com todo mundo. Mas aí que tá, Naná, eu acho que tem que chamar o povo pra jogada. Eu acho Eu acho também. que o erro é esse. Tipo, em vez de... eu acho que tem um negócio que, daí já que a gente tá no meio da mídia, da comunicação, tem que ser um negócio meio Silvio Santos. Contar pro povo. Não tô conseguindo passar o projeto de lei que vai ajudar você por causa do deputado tal, deputado tal, deputado tal. Pronto. Hugo Mota. Vou dar um exemplo do Hugo Mota. O Hugo Mota é do Nordeste. O Hugo Mota começou a jogar contra o governo Lula. O Lula falou mal do Hugo Mota, o povo lá do PT da Paraíba foi lá e fez uma fachona do Hugo Mota. Hugo Mota contra o povo da Paraíba, não será reeleito em Patos, que é a cidade dele. Bateram uma pesquisa lá, o Hugo Mota embaixo. O Hugo Mota agora tá só amores pro Lula. Então por quê? Porque o Lula, ele tensionou a Paraíba e o Nordeste, e eu acho que o Lula... ele tem feito mais isso do que ele fazia antes. Que é tensionar mesmo. Não tá querendo apoiar? Não tá aprovando por causa disso. E chamar pra jogar. Sabe? Porque senão fica nessa bobagem, assim, de dizer que tudo é acordo. Nem tudo é acordo. Nem tudo aceita o acordo. E aí que tá o grande erro na minha interpretação. Quanto mais a gente faz acordo, mais o eleitor fica bravo. Exatamente. A prova disso foi a eleição de Curitiba. Se o Eduardo não tivesse feito acordo com o PL e trazido o PL para vice, tirado o protagonismo do bolsonarismo, não existiria Cristina Grêmio hoje como uma liderança política no estado do Paraná. Não existiria. Por quê? Porque foi o erro do PSD em fazer acordo que criou a Cristina. Por pouco... ele não perde a eleição para Cristina. E você viu, gastaram dinheiro. E você viu quanto de voto nulo? Você viu? Mais do que os votantes da Cristina. Então, porque o povo estava puto, perdendo. O povo, isso é uma fotografia do que está acontecendo na cabeça das pessoas. Não quer nem mais votar.
Por isso que eu acho que a eleição de governador está aberta. Porque o governador, ele se auto-intitula autossuficiente para fazer o sucessor. Então tá todo mundo comprado. Então você pega, todos os prefeitos estão aliados, todos os deputados estão aliados, todos os vereadores são puxa-saco. Só que vai surgir, porque volta aquela coisa que eu falei lá atrás. Toda ação tem uma reação. A partir do momento que você fica na inércia, vai surgir qualquer pessoa. Porque as pessoas olham pro cara, mesmo que goste do Ratinho, entende que o Ratinho se tornou o sistema de lambança e aos deputados, e tá aliado do Traiano, que é corrupto quanto mais. Sim. Né? Então, em vez de matar a cobra e mostrar o pau, fica escondendo a cobra. Ali. Exatamente. Então, eu acho que esse é o grande defeito. Tem que ter clareza, assim, ó. Beleza, minha gente? O deputado tal é bandido. Você quer votar no bandido? Então tá bom. Mas ele é bandido. Tá, você é do Tem que PDT. deixar clareza. Você é do PDT. Você acha que o Requião Filho agiria dessa maneira que você está falando? Eu acho que o Maurício é meio, desculpe a expressão, meio porra louca, assim. Ele não tem muita... Ele não tem filtro. Ele não tem muito tempo para isso, assim. Eu conheço o Maurício, tenho uma boa relação com ele. Até o pessoal acha que eu sou best friend forever dele. Eu me que manda sou mensagem. mais que você. Eu acho que você é mais amiga dele do que eu. Só que o Maurício, o Requião Filho, né? Ele tem uma formação que eu acho que é meio sem paciência, assim. Ah, mas da Entendeu? natureza dele. Não, da natureza dele e da natureza dos Requião. Você já conversou sim, com o velho Requião? já. É um negócio muito assim, uma patada, um negócio Mas assim. o povo gosta dessas coisas. Então, e daí eu acho que o Maurício não faria isso. Né? Não estou dizendo de que não haveria tentativas de aproximação do Maurício para explicar, né, para participar do governo, né? Mas eu acho que ele faria um negócio meio Requião assim, igual o Requião, e você vai lembrar disso, o Requião usava a escolinha de governo. Sim. Né? Usava a Paraná Educativa para mostrar as realizações do governo. Sim. Ele demitiu o secretário pela televisão. Ele falou que se os caras da Sanepar não fizessem o que ele mandava, ele demitia, cortava o ponto mesmo, não tinha. Então, eu gosto assim. Então, daí eu acho que existe... eu acho que pela formação política do Requião, eles seriam mais ou menos assim. Porque o Maurício é muito difícil de lidar, ele não é um cara fácil. Uhum. Então, por isso que assim, ó você pega... quem que tá querendo apoiar e ainda daquele jeito o Requião? A federação do PT. Mas eu tenho certeza, eles não vão para a campanha eleitoral. Porque o Maurício não vai fazer acordo. Eu conheço ele não vai fazer acordo. Porque já foi feito acordo antes, ele saiu do PT porque não cumpriram o acordo, agora vai fazer de novo? Não vai. Não então vai. eu acho que assim, é uma eleição difícil, etc e tal. E o Maurício não é muito tapinha nas costas. Ó, eu confidencializar aqui contigo. Eu tenho uma dificuldade imensa de montar chapa de deputados. Porque os deputados e os ex-prefeitos e que foi candidato a prefeito, quer que ele chegue lá e fala: ô, Naná, você é a maior liderança que a história do Paraná já viu. Você é uma pessoa maravilhosa. Ele não vai fazer isso. Ele não é falso. É perigoso ele chegar pra você e te dar umas porradas. Ele esses dias apareceu, contando um tempo lá, esses tempos apareceu um cara lá que foi prefeito, não sei o que e tal, e parece que um aliado dele tinha sido preso, um secretário e tal. E a gente querendo convidar o homem, não sei se o homem tinha envolvimento e tal. Daí o Maurício olhou bem pra cara dele assim e falou: não teve um amigo teu que foi preso? Você não foi preso por quê? Então, gente, isso é ótimo. Então, tipo, daí o cara tentou se explicar, é óbvio, mas assim, não é, mas nunca que essa liderança vai fazer campanha pro Ratinho, vai fazer campanha pro Cury, que vai falar pra ele, porque você é lindo e tal, maravilha. Ele não sabe ter essa relação de proximidade, de dizer assim. Eu acho que ele é muito pai quando ele quer, quando ele precisa apoiar uma pauta, ele vai, ele compra briga mesmo. Mas ele também, para dar uns puxão de orelha, não tem. Você sabe que muitas pessoas pensam que o Maurício Requião é só um rostinho bonito.
Tem. Não é só um rostinho bonito, ele tem conteúdo. Tem. Né? O que está acontecendo ali naquela live lá? Apareceu um negócio, arraste para o Pulitzer, não sei o quê. Ai, põe para cima, vê, põe o rastro para cima. Aí, pronto. Ué, caiu? Caiu nada. A live, não sei o quê, não sei o quê. Tá rodando o negócio ali. Mas deixa rodar. Aqui está acontecendo. Aqui está acontecendo. Eu tô vendo Ah lá, aqui. apareceu outro negócio ali. Ah, só vamos continuar porque aqui, ó, eu tô acompanhando aqui no meu celular. Mas tá acompanhando aí? Tá acompanhando aqui, ó. Ah, então não deve ter problema. Mas é isso assim, e daí, fruto desse jeito do Maurício C, é difícil construir coalizões. Aham. É difícil ele construir assim, ó, traga pra junto, venha fazer e tal. Porque ele é muito seco. Ele chega assim e fala, ó, o projeto é esse. Nós vamos defender a educação dessa forma, é a polícia de comunidade, é dessa forma, não sei o quê, papapá. Você quer, não quer, tchau. Isso é ótimo. Não tem muito papa na língua, não. Então. E daí isso faz com que a política que gosta desse puxa-saquismo não aceite o Maurício ainda como... Você acha que ele tem chance para o governo do estado? Olha, eu vou te dizer Ele está bem nas pesquisas, né? Eu acho que assim, independente se ele ganhar a eleição ou não, ele se torna uma liderança política no estado do Paraná. Sim. O problema do Maurício é grupo. Ele ainda não tem um grupo de pessoas que fazem campanha para ele, lideranças. Tô falando eu, que sou um pé rapado, ou a assessoria dele. Tô falando de lideranças, prefeitos, vereadores, lideranças que têm projeto eleitoral. O Maurício não tem esse grupo. Ele não tem ainda. base, então. Não, ele tem base, ele não tem liderança. Sim. Ele não tem um grupo político Sim. que aconselha, que ouça. Daí é eu falando o que eu acho, né? Mas assim, você veja que o Maurício ainda não tem um grupo de deputados, né? Você não vê o Maurício igual o Greca, o Alexandre, o próprio Guto Silva, você já tem deputados falando, vou votar em tal pessoa. E eu disse pro Maurício, eu falei, já que você não consegue fazer acordo na política, faça acordo com o povo, então. Sim. Então, vai para a eleição e tenta se consolidar a partir dos teus votos, né? Porque naturalmente vem, mesmo espancado, eles vêm. Eles vão, porque é difícil. Eu entendo também que os caras da política naturalmente gostam desse afano, desse tapa nas costas. E sinceramente, o povo, que é o povo trabalhador mesmo, que está no dia a dia, tá pouco se lixando com esse tipo de coisa. Muita gente não está nem aí. Ele quer saber do resultado. Mas aqueles que trabalham de verdade não quer tapinha nas costas. Fato. Né? É fato. Os produtores rurais não querem tapinha nas costas. São os que mais trabalham. Né? Então, menos valorizado, inclusive pela raça do pessoal do PT, que fala que o agro é fascista. Eu não concordo com essa fala. Mas aí tá, qual PT? Não, a gente viu um petista falando. Não, mas quem? Eu nem lembro. O próprio Lula fala. O próprio Lula falou. O Lula falou do negócio do agro? Falou, fala mal do agro. Mas assim, tem gente da esquerda que é do agro. O ministro do Lula lá, que é ministro da Agricultura, é um milionário. Então. Dono de fazenda. Quem é que tem uma inteligência tão pequena para falar mal do agro? Aqui no agro, por exemplo, eu, se fosse o Maurício, convidava o Marco Brasil para ser vice. Orra, ia cantar. Pô, o Marco Brasil representa o agro, pô. Ele ia narrar a eleição e vejam só no cavalo. Então, assim, filho. A gente tá brincando aqui, mas existe uma representatividade desse campo, sabe? E por exemplo, eu nasci no interior do Paraná, nasci mexendo com leite, etc. e tudo mais, e o meu falecido avô, que me criou, que eu chamo de pai, ele tem um carinho muito especial pelo Requião, porque quando o Requião foi governador, ele fez aquele programa Panela Cheia, que era a compra do governo dos pequenos produtores, e fez o programa Trator Solidário, que o meu avô saiu de tombar terra, igual a gente fala em Ortigueira, num cavalo e passou a ter um tratorzinho lá da comunidade que ia lá e arava para as pessoas. Então, assim,
Por isso que o Requião, pai, tem uma adesão muito grande no estado do Paraná. Porque a maneira dele... Caiu ali? Não, isso que eu tô vendo aqui, se caiu ou não. Caiu. Deu um horário aqui. Peraí, como é que faz pra voltar? Aí, live. Live? Aí, concordo com essa live, não sei o quê. Vai, pronto. Iniciaram a live lá. Não, já foi. Já foi? Tá, 3, 2, 1. Então Continuando aqui. Eu acho que... Por isso que o Requião tem uma adesão da população. Tem uma piada que eu sempre conto, que eu acho que eu contei pra você, que uma vez eu fui na casa do Requião e ele falou assim pra mim: você veja, rapaz, eu conversava com a Angela Merkel, com o David Cameron, presidente da Estônia, da Lituânia, com as grandes lideranças do Brasil, eu tô aqui conversando com você. Você veja que merda que virou minha vida. Não, o Requião pai, ele falou uma coisa pra mim, só que ele falou fora. Ele falou um negócio que ele conheceu o Trump, que ele foi no cassino do Trump. Ele tem essa história dele. Né, mas é verdade mas eu não isso? sei, o pessoal diz que ele é um bom mentiroso. Do Requião eu não nego nada. Mas, claro, tem um tom jocoso nessa piada dele, mas é a prova de que, do jeito dele, de ser bruto, de ser não sei o que, etc e tal, a política não gosta dele. Os caras que fizeram acordos, o pessoal que tava ali mamando na teta do governo, não vai lá conversar com ele. Agora deixa o Requião sair na rua. Deixa levar o Requião para uma pequena cidade do interior do Paraná que sabe o que é a importância do governo dele. Sim. Deixa o Requião... E aqui do lado, em Rio Branco do Sul, ali, que o Requião dá 70%, 80% em Rio Branco do Sul. Pensar que eu votei no Oriovisto para não votar no Requião. Então, daí você veja, o Requião é um homem de convicções. Sim. Ele acredita naquilo, ele tem uma concepção nacionalista, ele tem a concepção que a gente discutiu do Estado como indutor do desenvolvimento, é aquela concepção dele. E ele não vai mudar. Ele pode mudar o discurso dele algumas vezes para tentar ganhar a eleição. Mas ele não vai mudar. A concepção ideológica dele é essa. E eu acho que esse jeito dele, bruto e convicto, faz com que ele seja sozinho. O Requião pai, que eu percebi no último podcast que eu fiz com ele, é que ele vive à esquerda de 1985, 1980, que era uma esquerda que trabalhava, que fazia mais alguma coisa, que não tinha tanta ideologia. Dele, né? Hoje a esquerda não é mais assim. Eu não acho que a esquerda seja uma esquerda boa mais. Muitos políticos de esquerda são bons. Querem fazer a diferença, querem dentro do entendimento. Mas o que estraga a esquerda é as ideologias. É que tem que ver quem tomou conta, né? Porque o Requião já foi líder. Então não tem espaço para ele mais. Sim. Daí essas ideologias tomaram conta, mas não quer dizer que não existe ainda essa essa essas esquerda. Ideologias? Essa questão aí do feminismo, do abortismo, da drogadição, apologia, romantização das drogas, romantização do crime, do roubo de celular. Em 1968, teve uma revolução, na verdade, uma revolta de estudantes, ali na França, que tomou conta. Então, assim, nessa época, surgiu aí aquele careca que é filósofo lá, que eu não lembro o nome dele eu também agora. não vou muito com as fuças dele, não. Mas, então, assim, em 1960, até teve a passeata dos 100 mil aqui no Brasil e tal. Então, aquele momento histórico, essa revolução que se dá ali na França, acabou que aconteceu o acúmulo de progressismo nas pautas. Mas isso também é muito fruto de coisas que precisavam avançar. Por exemplo, a necessidade do anticoncepcional. O anticoncepcional era uma necessidade. Só que daí, para isso se transformar em um aborto, virou essas porra louquice, né? Você sai da necessidade da mulher usar um anticoncepcional para defesa do aborto. Então, eu acho que vai mudando ao longo do tempo, né? Exatamente. Mas nasce disso, nasce da defesa do anticoncepcional, nasce da defesa do divórcio. E isso acaba atrapalhando a imagem da esquerda. Por quê? Eu me lembro do primeiro governo Lula, era um governo de esperança, era um governo que queria fazer. Hoje já não mais, porque está tudo prostituído.
os valores estão prostituídos. Já pro Lula chegar e falar, não, porque o cara vai roubar o celular para tomar uma cervejinha, pô, isso é política? Não era para ser contra o roubo? Não importa o que seja? É que o Lula, a gente tem que pensar o que o Lula é. O Lula é um sindicalista da década de 70 que não se atualizou. É igual o Requião também não. Não, ele pensa dessa mesma forma. E daí, quando ele quer dar uma de progressista do século XXI, ele começa a falar essas bobagens. Por quê? Porque ele não é uma pessoa que sentou na mesa e começou a ler os pensamentos da década de hoje e tal. Daí ele pensa com a cabeça dele de 70. Exato. Daí ele fala essas bobagens. Mas o Lula não defende isso. O Lula, na verdade, se eu for hoje na Furukawa ou na WHB, eu encontro o Lula da década de 70, que é um tiozão que queria saber de tomar cerveja, tomar cachaça, fumar seu Marlboro e fazer churrasco no final de semana. Tanto que o Lula ganhou a eleição dizendo que o brasileiro ia voltar a beber uma cervejinha. Sim. E comer uma picanha. Que é isso que o Lula conhece. O Lula não conhece. Ia ficar do preço do café. E o Lula não conhece outro mundo. Na verdade, o café ficou do preço da picanha. Entendeu? O Lula não conhece outro mundo. Esse é o mundo que o Lula... Assim como o Requião. O Requião, eles devem ter chegado aqui e falado, temos que defender a Sanepar. Ele repete, Copel e Sanepar. O leite das crianças e venderam a Sanepar, ninguém falou nada. Ele repete isso. Como é que é? As perdas internacionais, não tem um negócio, não. Quem fala perdas internacionais é o Brizola. Capital vadio, o governo está vendido pro capital vadio. Por quê? Porque ele virou isso. Ele virou, na verdade, uma reprodução de um mundo... A Ursinha falou, Lula é o eterno presidente. Opa! Boa sorte pra você. Agora só falta ele ganhar a eleição de novo. Vamos ver se ele vai ganhar, né? Mas vai roubar de novo. Eu acho que assim, daí tem esse fator. O Lula, assim como o Bolsonaro, você encontra num final de semana, num domingo, depois da missa, na casa do teu tio, comendo churrasco e falando besteira. Tomando a cervezinha. Pois é, eu vejo os assessores... o Bolsonaro só é mais carrancudo, né? Os assessores do Lula, principalmente aquele que cuida da mídia dele, quando ele tá falando, o assessor tá tenso. O Sidónio tem, né? Ele tá tenso, ele só fica fazendo aquelas caras, quando o Lula começa a falar besteira, ele fica fazendo aquelas caras e apertando a mão, porque o Lula não tá nem aí. Não, mas eu acho que nenhum político que chega no patamar que o Lula chegou, ou que o próprio Requião chegou, a gente pode não gostar do Requião. Mas o Requião foi 3 vezes governador. Ele foi bom governador, eu não tenho nenhuma queixa do governo Requião. Não, você veja, ele foi 2 vezes, 3 vezes, não sei o quê. Daí pense o seguinte, Nana. Pense com você. Você acorda de manhã cedo, hoje, né? Uhum. Você acorda de manhã cedo, faz seu café, né? Toma seu café com a sua filha e tudo mais. Imagine o Requião, governador do Paraná, acordando. O pessoal acordava ele e levava o café para ele. Ai. E o prefeito aqui, e o assessor ali, o senhor é lindo, o senhor é maravilhoso. Daí, do nada, ele perde uma eleição e ele vira o pó do sapato do padre. Sabe? Ninguém quer saber se é importante ou não. Então... é natural que esses políticos que foram alguma coisa, um dia se sintam marginalizados, né? E daí até o Requião, ele fala assim pra mim, rapaz, sabe o que a juventude tem que fazer? Tem que envelhecer. Daquele jeito dele, né? Mas assim, eu acho que as ideias do Requião de centro-esquerda, do Estado indutor, da importância da Sanepar, da Copel, ainda existe espaço para essas ideias. Sim. O que não existe é a cara do velho Requião, a cara do velho Lula. Sim. Eu acho que tem que mudar o Requião tem cara. Alguma pretensão política para 2026? O velho? Velho. O velho diz que é candidato a deputado federal, mas pode ser até candidato a presidente. Eu acho que nenhum político que vive nessa corda bamba diz se é candidato ou não, né? Mas ele é importante para o projeto do filho. Né? Sim. Então, se um Requião pai sai para a eleição... teve uma eleição que o Maurício foi candidato a prefeito de Curitiba, acho que 2016, 2012. Eu lembro. Uma coisa assim.
Daí ele fala na propaganda eleitoral, né? Que é o mesmo sabor, baixo teores. É bem o Requião Filho. Daí ele falou que ele era candidato a prefeito de Curitiba, que ele é o mesmo sabor e os baixos teores. Né? Só que eu acho que o Requião pai, ele é importante para a eleição do filho, né? Se ele for deputado federal, candidato a deputado federal, que tudo indica que ele seja candidato a deputado PDT. federal, ele seria um grande deputado federal. Eu acho que teria uma concepção de Brasil importante, né? Um cara para debater as relações exteriores. Mas eu tinha certeza absoluta, conhecendo o Requião do jeito que eu conheço, ele ia pegar aquelas emendas parlamentares, ia chegar lá na tribuna e ia falar: olha, presidente, pega essas emendas e enfia no rabo. Ele ia eu falar. Não preciso disso. Ele mandou o ministro Rui Costa enfiar o salário de 100 mil reais no rabo. E é verdade. Não, sim. O cara ofereceu para ele. Mas isso cara, mas aí que tá. É uma coisa interessante sobre isso. A gente tá falando muito sobre o Requião. Mas o Requião, e o que é mais importante, Naná, você fazer política, que a gente estava falando lá no começo, você faz por convicção, não por cargo. Isso. Porque se o Requião precisasse de cargo, ele também não é bilionário que está aí andando de jatinho. Mas pobre ele também não é. Ou seja, jantei na casa dele. Mas assim, ele pode escolher se ele vai ganhar um cargo milionário ou não. Entendeu? E tem muita gente na política, por depender só da política, por fazer só política, né, por viver do puxa-saquismo ali, ele não consegue fazer outra coisa. Então, aí, governo, estou junto. Porque não sabe viver sem, entendeu? E eu acho que o Requião, essa liberdade para ele é muito importante, assim. E foi um dos primeiros conselhos que eu tive do Requião. Foi um dia que ele falou assim para mim: ó, rapaz, se você quer fazer política, seja independente na política, financeiramente. Porque você não pode entrar na política eleitoral. Tá caindo ou não? Entrar na política eleitoral pensando no cargo, né? Para sobreviver do cargo. Você tem que fazer política porque você gosta. Porque não pode ser profissão, não é uma coisa né? fácil fazer política. Não. Quem entra achando que é bonito. Você engole um sapo enorme. Não, e trabalha. Político não é à toa. O político que quer realmente fazer alguma coisa, ele trabalha pra caramba. Sim. E daí eu acho que assim, eu acho que o Requião, ele tem sua importância na eleição do Maurício. Se ele for deputado federal, ele vai ser um grande deputado federal. Só que também, Naná, eu vou ser muito sincera para você. Eu não acho que o Requião pai vai fazer um caminhão de votos. Entendeu? Não acho. Daí você vai falar, mas por quê? Porque eu acho que o eleitor, mesmo que goste das ideias do Requião, do que o Requião defende enquanto sociedade, não quer ver mais o Requião. Sabe? Pode encontrar em outra pessoa, outra eleitor. Porque eu acho que a sociedade pensa que ele está muito velho para isso. Não porque ele seja ruim, mas porque ele está velho e já está falando bobagem, né? Daí tem isso, assim. Por isso que eu acho que o Beto dá um exemplo de um político mais novo. O Beto vai ter dificuldade para se reeleger. E eu acho que vai ter muita dificuldade. Daí, mas ele tem emenda, mas ele tem acordo com os prefeitos. Até antes de vir para cá, eu publiquei no meu Facebook. Eu ainda sou adepto do Facebook. Olha como eu sou você é um alma jovem velha. Alma velha. Eu escrevi o seguinte, que é: porque o governador vai fazer seu sucessor, porque o Lula está reeleito. Tem que combinar com o povo primeiro. Tem que combinar com as pessoas primeiro. O político, ele está esquecendo do povo. Ele tá pensando nele só. E daí, assim, eu acho que entrar numa eleição, eu já fui candidato 3 vezes. Vai ser 2028? Eleição não é fácil. Não, já te respondo. Mas eleição não é fácil. Não. Mas é muito fruto do momento. Entendeu? O momento, a caminhada, isso, aquilo, as vontades. Você também tem que querer ser candidato. Você não pode ser candidato assim, vou na eleição com baixa autoestima. Não, você tem que entrar para ganhar, para mostrar suas ideias. Se as suas ideias não convenceram, porque as suas ideias não têm apoio da população. Exato. Mas não quer dizer que você não vá para uma eleição assim, não, se você quiser, vote em mim. Não, apresente suas ideias, suas propostas claro. e vá para a eleição.
agora, você me perguntou sobre ser Beto candidato. Richa nunca mais aqui, ó. Aí, ó, viu? Então, eu acho que eles terão dificuldade. Agora, você perguntou para mim se eu tenho vontade de disputar a eleição. Óbvio que eu tenho vontade de disputar a eleição. É óbvio, eu tenho, assim, uma vontade pessoal, não é nem de grupo. Então, uma vontade pessoal de exercer um mandato. Entendeu? De ser vereador. Qual seria a sua pauta principal? Se eu fosse vereador, deputado? De vereador. De vereador. Então, eu acho que assim, daí que seria a construção do projeto. Hoje eu estou numa região mais sul de Curitiba, que está sem representação, né? Então, um olhar mais para a região sul, para o Tatuquara, etc. E os valores que eu defendo enquanto política, que é a educação em tempo integral. Eu acho que Curitiba tem que avançar na educação em tempo integral. Então, seria uma das minhas pautas, a educação. Outra pauta que seria muito cara, e é muito cara para mim, é o investimento na segurança hídrica da cidade de Curitiba. Porque Curitiba, ela precisa de um projeto, né, de projetos que não faltem água mais. E pensar de forma metropolitana. Porque eu moro num bairro que dificilmente falta água, mas eu sei que existem bairros mais periféricos que ainda falta água. É um absurdo, nós estamos aqui em 2026 e ainda tem bairro que falta água. Então, e aí que tá... Tem enchente. Por que eu quero ser vereador? Porque eu acho que a minha competência política de conhecer os caminhos das pedras, digamos assim, seria mais fácil eu alcançar um resultado do que se fosse um digital influencer, um deputado um vereador de baixo clero. Você vai ser mais pé no chão do que digital. Não, eu acho que eu seria caminhador. Eu ia caminhar, entendeu? Vou para Brasília, vou para Assembleia, vou para a GEPAR e eu ia mostrar para o povo. Ó, minha gente, nós temos um projeto de segurança hídrica para a cidade de Curitiba. Ó, tá aqui, ó. A gente foi na GEPAR, mostrou o projeto. Quanto que custa isso? Custa 3 bilhões de reais. Vamos no Ministério da Integração Nacional bater na porta. Ó, minha gente, tô aqui, conversando com o ministro. O ministro falou que vai dar um prazo. Se naquele prazo não entregou, vamos lá e cobrar. Sabe, eu acho que a gente tem que usar as redes sociais. Eu não vou dizer que eu não seria um cara midiático, mas eu usaria as redes sociais para mostrar o que eu tô fazendo. Exato. Mas não seria assim, porque o aborto, não sei o quê. Eu não ia ficar ali debatendo nas coisinhas pequenas. Eu queria um projeto de segurança hídrica para a cidade de Curitiba, para não faltar água na cidade de Curitiba. Eu queria mais investimento na área da educação, que Curitiba chegasse no lugar do IDEB 1, onde a gente implementasse a educação em tempo integral. A cidade do Ciro Gomes é a cidade que teve a maior pontuação. Então, mas aí que está a grande questão, é dinheiro. Quanto custa? Isso custa. Não dá para ser assim, gente, eu defendo a educação. Eu também defendo a educação. Todo mundo defende. Mas quanto que vai custar? É isso. Entendeu? Quanto que vai custar? Sabe quanto que custa um professor para a cidade de Curitiba? O professor para a cidade de Curitiba custa mensalmente R$7 mil por média. Bota aí. Hoje nós temos 30 mil servidores públicos na cidade de Curitiba, deve estar em torno de 15 mil, 16 mil profissionais da educação. Então, qual é a qualificação desse professor? Eu participei esse tempo de um congresso de educação, até mandar um abraço para o professor José, me convidou, que os municípios menores estão fazendo consórcio, o que é um consórcio? Você pega um município com 10 mil, com 5 mil, com 2 mil, a gente faz um consórcio de educação e junta o dinheiro da educação para conseguir fazer creche, para conseguir fazer escola, para pagar professor, para pagar funcionário. Então fica mais fácil a gestão do recurso público. Nós estamos usando o teu tempo de programa. Não, eu tô tranquilo. Beleza. Então tá bom, então vamos lá. Vamos lá. E daí você junta, eu acho que falta isso. Eu nunca vi, e assim, falo da esquerda e da direita, que está lá a professora Ângela. Quantos minutos a cidade de Curitiba parou para debater sobre educação em tempo integral? Cidadão curitibano, educação em tempo integral em Curitiba custa 3 bilhões de reais. Custa 3 bilhões de reais, aonde que eu vou buscar esse recurso? O que a gente precisa fazer? Tem que aumentar o Fundeb, tem que aumentar os repasses. Correr o que a gente precisa fazer parceria com grandes empresas. Sabe? Então, eu acho que falta esse debate. Por exemplo, vou dar um exemplo de Sobral.
Não era de se... Já que Sobral é referência na educação... Sim. E nós estamos gastando dinheiro público para fazer algumas porra-louquice, pegamos um avião aqui e vamos lá em Sobral. Chega lá e perguntar por que diminuir as viagens da Janja, os gastos do cartão corporativo. Por que deu certo? Por que Sobral deu certo e Curitiba não deu certo? Por que Maringá deu certo? Por que tal cidade deu certo? Entendeu? Tem que ver por que deu certo. Então, eu vi um documentário, eu acompanho muito essa pauta, que não é só ter dinheiro, porque ter dinheiro é fácil, mas tem que pensar na qualificação do professor, que tipo de professor é esse que está na sala de aula, entendeu? Qual é a escola, a estrutura escolar, porque assim, não é só um forninho de assar criança, pegar as crianças num calor desse e jogar dentro de uma sala de aula e falar, isso, educação em tempo integral. Não, é isso. Não é isso. Tem que ter ar-condicionado, tem que ter estrutura mínima, tem que ter almoço, tem que ter profissionais ali da merendeira, né? Que a gente falava antes, mas se tornou profissional da educação. Então, tudo isso tem custo. Só que eu vejo que a Câmara de Vereadores não debate isso. E daí tem um defeito que é da política. Os sindicatos de Curitiba, e eu conheço todos os sindicatos, Sindicato do Magistério, Sindicato de Servidores, Sindicato da Guarda, todos os municípios, eles estão preocupados com o salário. Legítimo, é extremamente legítimo a defesa da reajuste salarial, defesa de abono, tudo é legítimo. Mas não é função do sindicato debater a estrutura organizacional da educação. Mas tinha que ser. Porque não debate, entendeu? Porque fica ali preocupado com o database, preocupado. Por exemplo, há um problema crasso que ninguém está se atentando, mas está chegando agora, que é crises mentais nos professores. Exato. Saúde mental, né? Crise de ansiedade, professoras com crise de ansiedade em sala de aula, né? Então, que política de atendimento psicológico Curitiba tem hoje para os professores? Essa é uma pauta que eu quero defender. Por quê? Veja só, a longo prazo, se tiver um psicólogo por escola que fizesse atendimento na escola, o professor identifica, essa criança parece que está sendo maltratada, essa criança está sendo vítima dentro da sua casa, e mandasse para o psicólogo, em média 5 anos, a sociedade já ia estar melhor, o adolescente já ia estar melhor. Mas hoje, nós temos cada regional a base de 50, 57 escolas municipais. Um psicólogo. Não atende. Então, você veja. Isso é um projeto que precisa de investimento, mas é um projeto muito importante. E necessário. Necessário. Né? Que é o grande... E aí que eu digo, Naná, é o problema. A gente tem um problema de falta de psicólogos nas escolas, falta de estrutura, falta de atendimento educacional. Essa também é política de, como é que se fala? De você, da igualdade, como é que chama? Tem lá um autista dentro da sala. Ah, sim. Né? Inclusão social. De inclusão. Política de inclusão. Então, aí tem um autista na sala, tem um TDAH na sala, tem um Down na sala, tem outras crianças que não têm as... E tem lá, aí a professora, como é que ela vai lidar com essa situação se ela não foi preparada para isso? É difícil para o professor. Eu acho que isso está errado. Sim, então eu acho que... E eu concordo contigo. Então, você veja, nós falamos aqui 1, 2, 3, 4, 5 temas. 5 temas. Relacionados à educação. Relacionados à educação. Sim. Que Curitiba, a Comissão de Educação, o plenário que seja, não passou um dia para discutir isso. Mas passou vários dias discutindo o negócio da Palestina. É outro absurdo. Entendeu? Então, é prioridade, sabe? E eu acho que vai nesse sentido, assim. Porque a função de um vereador, de uma... Nossa, vai chover, é o trovãozão. Nossa, é forte chuva aí. Quando eu saí, tava sol. A função de um vereador não é só lá ficar batendo palma para prefeito ou criticando a gestão, mas é buscar mecanismos de melhora da administração. Exato. Ó, a gente falou aí desse negócio da segurança hídrica na cidade de Curitiba. Isso precisa de investimento. Isso custa caro. Não é um dinheiro que você acha ali 100, 200 bilhões. É coisa de R$ 1 bilhão. Só que a gente tem que disputar orçamento.
Isso que é um conceito que não tem, na minha interpretação, na cabeça dos vereadores de Curitiba, que é disputar orçamento. A função de um vereador é fazer a interlocução entre os poderes para disputar orçamento. Tem que ir para Brasília disputar com Fortaleza e Recife investimento. Porque senão vem o prefeito do Recife e o prefeito lá, o vereador não sei da onde, lá do Nordeste, e pega o dinheiro que podia ser investido aqui. Exatamente. Inclusive agora com essa nova... Como é que se chama? Eu até esqueci, estou esquecida agora. O Estado recolhe e manda para o governo federal. Sim, da reforma tributária. Reforma tributária. Manda para o governo federal retorna menos do que arrecadou. No caso do Sul aqui... essas coisas. Paraná recolhe bastante. Você bota ali para mim, para carregar ali do lado? O Paraná recolhe bastante. Aí, vai lá para o Nordeste, para estados que não recolhe tanto, e quem acaba se beneficiando são os outros estados e não aquele que recolheu. Mas aí que está a grande questão. Não houve disputa. E quando eu digo disputa, não é chegar lá e falar o Nordeste é nojento, vocês são os deputados nojentos. Não, é disputa, nós contribuímos mais, nós queremos essa parcela. Tem que reclamar. Entendeu? Subir na tribuna, usar os meios de comunicação, usar a tribuna. Para que existe aquela tribuna? Deputado não é para ficar fazendo livezinha dizendo, gente, eu tô aqui, eu não sei o quê. Não, suba na tribuna. Quer gravar? Grave da tribuna. Porque, qual que é a função? Daí eu tiro mais para minha formação. Aquilo fica gravado, aquilo fica documentado. O deputado tal subiu à tribuna e disse que é um escárnio que estão fazendo a reforma tributária. Sim. Eu não vi um deputado do Paraná, eu posso estar enganado, mas eu não vi um deputado do Paraná utilizar os mecanismos que são de registro para que um dia, por exemplo, essa disputa judicial, que vai ter, eu tenho certeza absoluta, chegar lá num tribunal, tá aqui, parlamentar X do estado do Paraná, no dia da reforma tributária, denunciou o caso tal. Isso se dá na questão da disputa de orçamento, mas também se dá nos crimes. O mensalão, enquanto condenação, o Joaquim Barbosa utilizou a fala do Roberto Jefferson na tribuna, utilizou a fala do Mira Teixeira nos mecanismos oficiais. Eu nunca vi, já existia naquela época, eu nunca vi o Joaquim Barbosa utilizar um vídeo do Roberto Jefferson dizer que tinha mensalão. O Joaquim Barbosa foi um cara muito bom na Suprema Corte, hein? Então, e utilizou, e aí tá, eu acho que a gente não utiliza, não faz acordo. E daí, assim, eu vou ser muito sincero, eu acho que tem uns deputados do Paraná, e agora falando de deputado federal, tem preguiça de ser deputado. Sabe? Tipo, ser deputado... Tem uns que eu sabia que eu tive que pegar uma lista de deputados do Brasil para saber quem é do PL. Deputado que eu nunca vi falar na vida, porque não aparece, não tem projeto. Não fala nada. Não fala nada, não sobe numa tribuna para poder dar a cara a tapa lá. Não sabe. Aqui. Romário é uma vergonha. Só Romário porque é estrelinha. PL. Romário é o quê? PL? PL. Sabia. Uma vergonha. Tiririca. Vai mudar pro Ceará agora, porque ele perde em São Paulo, vai mudar pro Ceará, né? Então, são estrelinhas. Que eles estão conhecidinhos, mas para política zero para eles. Você veja aqui, e não parece que a gente às vezes como é que fala, não é memorialista, é ficar falando do passado, sabe? Mas aqui no próprio Paraná, né, você tinha grandes deputados, né, como Furtado, que foi deputado federal, o próprio Maurício Frutti, que a gente falou, o Alcine Guerra. O Alcine Guerra, que foi deputado federal aqui do Paraná, na Constituinte, ele defendeu a licença paternidade de 5 dias, né? Então, e o povo deu risada dele. Daí ele falou, olha, presidente, na época o Ulisses Guimarães, ele falou, eu não pude sair da minha casa, sair do meu trabalho para ir ver a minha mulher ganhando um filho, porque eu estava trabalhando. E a gente conquistou um direito. E hoje, quando se fala de deputado federal do Paraná, de quem que você se lembra? De direita?
De direita? Quais são o as Felipe. primeiras? O Felipe é o que mais Felipe. aparece como deputado federal. Também é bem votado, né? Nunca vi Jacovós. Quem? O Jacovós eu nunca vi. É estadual, né? É estadual, mas mesmo assim eu nunca vi ele aparecer. O vermelho, Aí, ó. Cadê? Bom nome. Bom. mas nunca vi. Nunca vi Vermelho. É atuar. porque daí fica no acordo, Aí né? tem lá também o Farrur que aparece. Da emenda. Fica ali na emenda. Exatamente. Daí estão preocupado com a pendurados eleição no municipal, saco da, com o do dinheiro. vereadorzinho e tal. Mas cada um faz política do Quando o jeito que Paulo gosta. Martins estava lá também, ele foi Foi um bom excelente, deputado. foi um bom deputado, né? Que representou a gente bem. Nossa, Paulo Martins foi excelente. Mas assim, que a gente vê peitando, são poucos que aparecem. Ele quer 90 deputados do PL, só do PL. E o Bolsonaro preso, tá? 90? Ó, tem uma deputada que eu acompanho, não sou defensor das pautas dela, mas ela é uma boa deputada, a Carol Detone. Sim, também gosto dela. E ela merece ser senadora. Na verdade, eu nem sei como é que ficou aquela questão lá de Santa Catarina. Também não vi. Não vi mais, não acompanhei mais. Mas assim, uma pessoa letrada, uma pessoa dedicada. Tem outra pessoa que tem um caráter de trabalho aqui no Paraná, que trabalha é o Felipe Francischini. O Piá é O bom Felipe. também. O Piá também é muito bom, muito inteligente. É um cara assim, preparado, do bastidor, ele lê muito, assim, um cara letrado. Eu gosto do Felipe Francisco. Seria um grande senador um dia. Tá no no Paraná. Podemos agora, né? Então, mas aí é que é o negócio, né? Do acordo e tal. E... Porque agora o Moro assumiu a União Brasil, né? Tive uma reunião com o Moro outro dia, conheci melhor ele, porque eu tinha uma ideia do Moro. Aham. Agora eu tenho outra ideia, porque a gente não... O de direita não quer votar no Moro pela ideia que ele tem de quem é o Moro. Eu também era meio assim com o Moro, mas hoje não. Hoje eu estou conhecendo ele melhor, porque eu estou trabalhando com o deputado Tito Barrichello, o xerifão, e a gente teve uma reunião lá. E realmente o Moro, ele se preocupa com o Paraná. Ele quer melhorar o Paraná. Ele tem projetos para o Paraná, só que ele tem uma comunicação... Você falou do Tito, né? Deputado federal aqui Sim. no Paraná. Se o Tito for deputado federal, candidato a deputado federal, você tem clareza, a minha interpretação... Da pauta dele. Da pauta dele. É. É um cara que você sabe, ó, se for deputado federal, vai defender a pauta da segurança pública, vai falar da questão da segurança pública. Exato. Então, claramente, ele é o tipo de pessoa que estaria na Comissão de Segurança Pública Exato. do Congresso. E eu acho que falta... eu tive... Voltando a falar da minha história, eu tive a alegria de, em 2015, ser deputado federal jovem. E eu participei da Comissão de Economia e Direitos do Consumidor. E, nossa, um pirralhinha, assim, não entendia bolhufas de nada e tal. Mas estava ali encantado. Foi a melhor experiência da minha vida, assim, em todos os processos políticos que eu passei. E tem um certificado que diz que eu sou deputado federal jovem. Né? Mas aí que tá. Eu acho que esses deputados, tirando os que a gente citou, eles não utilizam os mecanismos que existem dentro da casa para você ser ouvido, sabe? Para você participar. Daí você vai falar para mim, Luan, mas não se comunica. E eu acho que se comunica. Eu acho que dá para utilizar a tribuna, dá para utilizar as comissões e chegar pro teu eleitor e falar, eu fiz isso, fiz aquilo e tal. Em vez de fazer uma comunicação agressiva, né? Fazer uma comunicação mais de... clareza de que a pessoa está se posicionando, né? Exatamente. Hoje, você se comportar com posicionamento faz a diferença. Faz a diferença. E o Tito Barreto, o delegado Tito, a gente sabe o que ele é. Sim. Claro que ele vai peitar muita gente e ele vai falar outras coisas também. Mas a pauta principal dele é segurança pública. Eu acho que ele tem que falar mais sobre segurança pública. Eu ainda acho que ele fala muito pouco. Sim. Inclusive, estou tendo contato com a delegada Tatiana Guzelo, que vai sair a deputada estadual. A mulher é um crânio inteligente. Você assistiu a entrevista que nós fizemos com Thalia Ferro aqui na rádio? A mulher é um crânio. Ela entende tudo, segurança pública. Ela é muito inteligente. A delegada Tatiana Guzelo. Delegada, né? Não chegaria um concurso público sem um mínimo de qualificação. Sim, né? ela é uma delegada e ele é um delegado. Os dois são delegados. Da Civil.
Ai, sabe que eu nem sei direito, sei que eles são um delegado. Mas deve ser da civil. A gente foi visitar algumas delegacias do interior do Paraná, eu fui junto, sabe? Onde que ela já trabalhou. Aquelas delegacia preta? Não é delegacia preta. Acho que não. Mas não era delegacia civil? Nem sei. Ela deve ser delegada civil. Eu sou muito... Ela deve ser delegada civil. E realmente a mulher, ela entende muito de lei. E ela também sabe muito bem se colocar dentro da lei. A delegada Tatiana, ela parece uma boneca. É um tiquinho de pessoa, Eu não conheço. toda bonitinha, toda loirinha, mas pensa no poder que aquela mulher tem. Aí é uma pessoa importante para debater segurança pública. Debate Né? muito bem, não tem pessoa melhor que ela. Então eu acho que falta isso, assim, eu acho que falta deputado, principalmente federal. Porque deputado estadual, não demérito aos deputados estaduais, mas é uma política, assim, muito clientelista, sabe? De receber deputado, receber vereador, sempre liderança, tá lá. menção honrosa. Eu acho que as grandes decisões se dão no Congresso Nacional. E a gente hoje, na minha interpretação, há um olhar muito grande para o Congresso Nacional e o trabalho do Congresso Nacional. O que o Congresso vai fazer, quais são os posicionamentos. Então, eu acho que a eleição de deputado federal no Paraná, no Brasil de forma geral, mas em especial aqui no Paraná, eu acho que vai ser muito aberto. Assim, eu não... Tirando, claro, os figurões ali, Deltan Dallagnol, se for candidato a deputado federal. Eu acho que é só o Deltan. Não, o Deltan é um cara que faz a diferença, viu? Por isso que eles tiraram ele logo. Então, mas aí que tá. Faz a diferença. Aí que tá. O Deltan não chegou a assumir. Pensa no Deltan e no Chiquini, os dois juntos ia fazer barulho, hein? Aí que tá. Ó, você pega o Deltan, o Chiquini é candidato a federal, né? Eu não sei se ele é federal. Ele tá pensando em ir ao Senado, mas daí vai dividir a direita. Eu não quero. Não vai, né? Não vai, porque eu acho que não tem partido também. Ele tá num novo, né? Mas daí o novo vai lançar o Paulo governador, o Chiquini senador. Senador e o Deltan federal. O Deltan, o Kilter federal, a Indiara federal. Kilter federal também? Federal. Não é o mesmo voto? Do Deltan? Sim, é o mesmo do Deltan. Mas vai rachar os votos daí? Eu acho que... Pois é, isso que eu tô falando. Mas aí, eu não entendo muito esse negócio, mas vai ter bastante candidato para fazer... Eu acho que eles fazem lá 2 cadeiras, 2, 3 cadeiras lá. Se fizer 2 cadeiras, uma é do 3... Chiquini e outra do Deltan. O Kilter, aqui no Paraná... Bom, o que o Kilter tem é mídia. E deu uma baixada, né? Ele tá trabalhando muito na rede social, né? Mas deu uma baixada, Ele tá... Meio queimadinho? Não tá queimado. Eu acho que já pegou o hype, assim, sabe? Né? É tipo comer estrogonofe. Uhum. Você come estrogonofe, Num dia. um dia, continua comendo estrogonofe, uma hora enjoa. Enjoa. Entendeu? Você tem que... Não, é sério, eu tô brincando, mas estrogonofe você tem que comer uma vez lá, de vez em quando, uma vez por mês, você come um estrogonofe e tal. Se você comer estrogonofe todo dia, vai enjoar. Vai enjoar. Então eu acho que é isso que aconteceu com o Kilter, assim. Ele, todo dia ele... Desidratou um pouco. Daí enjoou, assim, eu sempre o mesmo Kilter e tal, falando E agora, falando coisas. assim, falando em eleições 2026, quem que você acha que ganha para governador? Entre Moro, que tá ganhando as pesquisas, Paulo Martins, Requião, Filho, quem que você acha que tem força? Se o Moro puder ser candidato, né, se derem um partido e derem a legenda para ele ser candidato, ele é um candidato muito competitivo, né? E o governo só ganha a eleição se o Moro não tiver na eleição. Minha bolsa tá aí? Tá. Se o Moro tiver na eleição, é difícil para eles ganharem a eleição. O Moro tá ganhando nas pesquisas, né? Eu acho que é isso, assim, na minha interpretação é que se o Moro estiver na eleição, participando da eleição, a disputa vai ser para ver quem vai com o Sérgio Moro para o segundo turno. Ponto. O Ratinho tem que ver o que ele é candidato. Se ele é candidato a presidente, é uma eleição no Paraná. Se ele é candidato, se ele fica no governo, se ele é candidato ao Senado, é outra eleição também.
Se ele ficar no governo é outra. Mas eu acho que o melhor candidato eles não vão aceitar é o Rafael Greca. Pela mídia que o Greca tem. Será que o Greca emplaca no Paraná? Para governador? Depende contra quem ele for, né? Eu vou encerrar Depende de quem, contra quem ele for. Se ele for contra o Moura, é uma eleição. Se ele for contra o Requião, é outra eleição. Vou encerrar aqui a live. Acompanha aqui no YouTube. No TikTok, vai lá no Rádio Paraná Oficial. Não, mas tá carregando. Não tá Rádio carregando. Paraná Oficial, porque aqui tá acabando a bateria do meu celular. Tchau pra vocês, pessoal. Obrigado pela companhia. Mas eu não sei, assim, eu acho que a eleição para o governo está muito aberta. Se o PT, agora eu não falo nem pelo Requião, tá? Se o PT entrar de verdade na campanha eleitoral dele, olha... Se o PT entrar de verdade na campanha eleitoral dele, ele tem chance de ir para o segundo turno. Mas o PT tem que entrar. Tem que fazer campanha, tem que o PT sair para a rua pedir voto. Agora, se o PT ficar ali, vamos ajudar, mas vamos se preocupar com meus deputados, o Maurício tem dificuldade para o segundo turno. Pois é. Mas o PT tem que entrar na campanha dele. O PT tem no Paraná, gostemos ou não, 25% dos votos. Só. Mas que partido que tem 25% dos votos? Assim, consolidado? Partido, né? É. O PT tem... O PT vai fazer 6 deputados federais. Aqui? Uhum. Quem que são eles? A Gleice, o Zeca, o O Renato, Renato. o André Vargas. Uhum. A Gleice, o Zeca, o Renato, o André Vargas. Daí vai disputar Carol D'Artora, Tadeu Venere. Tadeu Venere. Daí vai disputar ali. Aham. Mas o PT faz 6 deputados federais. A federação vai fazer 7, que daí faz o Aliel. Mas o PT faz 6 deputados federais. Aham. E só que eles têm um problema, né? Porque existe um voto vinculado. Se o Requião tivesse no PT, o PT ia bem melhor. Agora, o Requião não estando no PT vai ser difícil. Porque também o PT Eles têm que se vincular ao traiu o Lula. Requião, não traiu? Você tem que se vincular ao Lula, daí. Lula. Aham. Mas vai cair de voto. Vai. Vai. O PT tá desidratando, ele tá derretendo. Mas ainda mantém, né, pela força que tem. Daí não de Curitiba. Mas assim, município X, município Y, município não sei da onde. Daí, pega o município lá X. O deputado Elton Welter indicou tantas emendas. Daí o prefeito vai lá, mesmo prefeito de direita, vai lá e indica um vereador para apoiar. O vereador tem ali 200, 300 votos, vamos supor. Daí ele pega esse rapaz, outro lá não sei na onde, outro no município tal, outro no município tal. O cara vai fazendo votinho pingado, assim. Eu já fui candidato a deputado estadual em 2022. Eu fiz 4.694 votos. Eu tive voto em 324 municípios. Olha só. Pelo menos um voto em 324 municípios. E assim, uma campanha pequena, com os amigos da juventude e tal. Eu ainda consegui fazer 4.000 votos. Imagine o cara que é deputado federal, que tem emenda, que tem assessor, que tem carro, que é disposição. Quantos votos precisa, no mínimo, para se eleger a deputado federal? Mais de 30 mil, 40 mil votos? Depende do partido. Mas eu acredito que 70 mil votos. Federal, né? Nossa, pra é você muito voto. garantir a cadeira, né? E estadual, é muito voto. Daí uns 30, 32 mil votos. 35 mil. A Indiara estava no Novo, ela ganhou 30 mil votos e não conseguiu se eleger. Mas naquela época não tinha chapa, né? Não, também, né? Não. A Indiara vai crescer. Então, ela aí é muito tá. boa. A Indiara também vai à federal. Aí que tá. Isso me preocupa. Vai ser, não, eu não acho que não. Eu acho que vai ser mais alternativas para a cidade de Curitiba. Mas o que eu digo é que vai abrir o jogo. Tipo, não...
Pois é. Se sair Indiara, se sair Deltan, se sair Chiquinho, se sair Kilter, se sair o próprio delegado Tito Barrichello, se sair não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem, vai pulverizar bastante os votos. E você não vai ter deputados federais assim com 70 mil votos em Curitiba, com 80 mil votos em Curitiba, vai ter menos. Vão ter bem menos. É. Que eu acho que assim, o cara vai ter ali 30 mil, 20 mil e tal. Mas vai ter gente com voto, né? A Indiara, você falou da Indiara. A Indiara, acredito eu, que ela vai estar em torno... Ela fez 10 mil votos para vereadora? Aí eu não lembro. Quase 10 mil. Mas assim, eu acredito... Ela é a segunda cadeira Ela do deve Novo. fazer uns 30, 40 mil votos. 40, 45 Isso já dá, mil votos. mesmo que ela não ganhe, isso ajuda. Eu acho que o nome do Novo, se o Deltan lançar, o nome do Novo é o Deltan, né? Um cara assim que tem Sim. cadeira garantida. Daí o Chiquini, a Indiara, o vice-prefeito de Cascavel, daí todo mundo disputa o espólio. Aham. Mas daí tem que... É porque assim, ó, Ricardo Arruda sai a federal, Vai sair. Tito Barrichello sai a federal, Vai sair. Indiara, Deltan, Chiquini, é todos os mesmos votos. Aí Inclusive, divide. isso fortalece o PT, sabia? Eu sei. Porque Eu- o esse é- PT vai ter a Gleice, o Tadeu, de Curitiba, né? Aham. E só. Ah, e o Requião, né? Que não tá no PT, mas que vai fazer 30 mil o votos, pessoal do 18 PT mil vota votos. nele, né? Vai Que a fazer esquerda 20 não mil vai votos em votar no Curitiba. Moro. A esquerda nunca vai votar no Moro. Não, eu tô falando do Requião Paia, Sim, federal. A federal, ele tem os votos dele Eu né? acho que o Requião Pai vai fazer uns 120 mil votos. É. 110 a 120 mil. É. Do velho Requião, né? É. Vai estar em torno É. disso. Mas, Luan, quero agradecer a sua presença aqui no meu programa. A Tia Pode. Eu que agradeço. Imagina, a gente é amigo, meu amigo de esquerda. E é assim, eu acho que o debate tem que ser nesse nível, assim, sabe? Falando de política de verdade, não sobre ideologias. Né? Porque quando a gente resolve se unir para fazer o que é certo, as coisas funcionam. Mas tem uma pergunta que você me fez e eu não respondi. Então, responda agora. Se eu seria candidato a deputado ou a Isso. vereador? Depende do que o Maurício precisar. Ah, Se o Requião Filho disser pra mim, Luan, eu preciso que você seja candidato, daí eu saio candidato. Agora, se ele disser pra mim que eu preciso de mim no backstage, eu fico no backstage. Mas eu sou um cara que hoje faço parte do grupo do PDT. pois Mas é. eu, na verdade, tenho vontade de ser candidato. Eu não nego. Eu tenho vontade, porque eu acho que existe um vácuo. Eu acho que você deveria ser deputado, mesmo que você não vê, você vai fazer cadeira. Não, que eu não vou vencer, isso é fato. Porque não tem a estrutura, não tem o dinheiro, não tem a grande comunicação que tem. Mas, pelo menos eu posso estar ajudar o muito partido. engraçado. Não é nem ajudar o partido. Eu acho que existe um vácuo político. Você pode Entendeu? se tornar um pouco mais conhecido para a campanha de 2028. E eu digo assim, um vácuo de lideranças mesmo, assim. Sim. Tipo o negócio da Cristina. Aham. Sabe? Tipo, não quero votar no Beto, não quero votar no Deltan, não quero votar no não sei o quê. Pode dar um Ser uma voto pro Luan, alternativa. sabe? Uma alternativa. Não quero votar na Gleice. Eu acho que a Gleice foi uma péssima deputada federal. Foi. Os caras de esquerda, digamos assim, né? Aham. Não quero votar no Zeca Dirceu. O Renato tá eleito, sabe? E votar em mim. Então, não sei. Vai pegar a rebarba. Pode ser, uma rebarba como essa fez aquela vereadora Sargento Tânia Guerreiro. Tânia Guerreiro. Ela saiu, acho que deputada uma vez, fez 17 mil votos, né? Então. E depois veio o vereador, se elegeu. Então. E tá pode lá ser. até hoje. Quantos mandatos tem? Será ela já? Acho que ela tá com uns 2, E ela não vai né? ser a estadual, ela vai continuar. Mas sabe por quê, Naná? Tem um problema que eu acho que a política, depois que acabou com esse negócio de federação e tal, e agora você não pode fazer coligação da proporcional, só o partido tem que ter candidato, obriga todos os partidos a terem candidatos. Então eu acho que ela sai, eu acho que os vereadores do Novo devem sair, eu acho que os do PL ali, tirando o Fernando Kringer, eu acho que os outros todos saem, o Olímpio sai, o Olímpio Éder sai. sai, a Carlise sai. Sai. O Kringer não sai porque ele é da igreja, né? A igreja já tem um candidato dele, né? Mas senão sairia também.
Então, e daí outros nomes ali, mais de centro, também devem estar na urna, né? Porque todos os partidos precisam montar chapa, não tem... Ninguém me chamou para nada ainda, não tenho essa disposição, porque eu quero apoiar o meu deputado. Mas é que você é assessora, né? Então não tem assessora. como não, Eu certo? vou apoiar o deputado. Vou fazer Mas é quem... Ó, eu vou te dar um spoiler. Quando você começa a ser candidato a primeira vez, é uma desgraça. né? Porque daí você sempre fica identificando os seus erros, o que você não acertou, o que você não fez naquela eleição. Daí você fala assim, na próxima vai dar certo, na próxima vai dar certo. O problema é quando você vira a pessoa da próxima, né? Nunca chega a atual e vai pra próxima. Mas eu acho que existe espaço, assim, Naná. E quando eu falo que existe espaço de renovação, não é renovação no intuito da idade. Eu acho que falta uma renovação no intuito da política. E eu ainda acho que na eleição de 26 e 28 vai estar esse sentimento de renovação e tal. Quero ver se até lá eu vou me encorajar. Já estão me pedindo, né? Já tenho promessa de apoio aí. Financeiro, apoio em todos os sentidos. Você tem que estar bem, assim. O grande fator não é nem porque vai ter apoio disso, apoio eu já daquilo. tenho mais de Você tem que 56 estar bem anos de idade. psicologicamente. Porque hoje eu tenho 56, aqui vou estar com 58, quase beirando 60. Ó, e vou te dar outro conselho também. Quando você ganhar a eleição, todo mundo ajudou a te eleger. Eu te ajudei a te eleger, o Alexandre te ajudou a te eleger, o cara da rua, da esquina, todo mundo te ajudou a te eleger. Vai querer Quando você perde, não tem uma pessoa para te mandar parabéns pela votação e tal. Não tem. Porque a política é muito traíra. Eu tive 3.127 votos quando eu saí para deputado estadual. Quando você saiu? Você saiu quando? Eu saí em 2022. No auge ali e tal. Então, imagine, mas eu acho muito curioso, eu não sei se você tá com tempo, mas assim, às vezes eu fico lá em casa, né, no meu apartamento, eu deito na cama e fico pensando, 4.694 votos, pessoas saíram de casa, fazer uma coisa do seu nome e do seu número. Cara, fazer uma coisa que ninguém gosta, que é uma coisa detestável, que a maioria da população detesta, e foram lá e votaram em você. Legal. Então, assim, é muito gratificante, né? É uma responsabilidade também. Porque a partir você tem um voto. Você tem o teu voto. Mas a partir do momento que você se torna um político, uma candidata, você não é mais a pessoa de um voto, você é a pessoa de mais de 3.000 votos, né? Então isso faz uma diferença muito grande, assim. E da responsabilidade que você tem, né? Porque daí você começa a medir teus passos, tuas falas e tal. Enfim. Então, chegamos ao final do nosso programa aqui, que hoje nós pegamos os 2 horários. Obrigada pelo apoio, pela força, pela sua amizade, pelo debate saudável que tivemos aqui. Quero agradecer também aos patrocinadores, o Instituto Óptico, Centro Óptico, né? Nós temos nosso amigo Michel. Nosso amigo Michel. Depois, na próxima live, eu vou explicar direitinho sobre esse instituto. Quero dizer para você que está nos ouvindo agora, obrigado pela paciência, obrigado pela sua audiência. Obrigada, Lu. Eu que agradeço, Naná, e um abraço. Abraço, até a próxima.